Olá, hoje vamos direto ao ponto para falar de um assunto super importante, mas que muita gente ainda confunde: o delírio. É uma condição médica séria, urgente e entender o que é de verdade faz toda a diferença. Beleza, então qual vai ser o nosso roteiro? Primeiro, a gente vai entender onde o delírio se encaixa no grande mapa dos transtornos cognitivos. Depois, vamos dar um zoom nos sintomas, nos diferentes tipos que existem, o que causa tudo isso. E para fechar, vamos deixar bem claro o que o delírio não é, para não ter mais confusão. Então, para a gente começar a entender o delírio, a primeira coisa é situar ele, sabe? Ele faz parte de um grupo maior de condições que a medicina hoje chama de transtornos neurocognitivos. Esse nome, transtornos neurocognitivos, pode parecer complicado, mas é basicamente um termo guarda-chuva. Pensa assim, é a categoria que o pessoal dos manuais de diagnóstico, como o famoso DSM-5, usa para agrupar várias condições. E aí dentro cabe desde Alzheimer até, claro, o nosso tema de hoje, o delírio. E a primeira grande forma de separar as coisas dentro desse universo é olhar para o tempo. A pergunta é: isso apareceu de repente e dura pouco? Ou é algo que vem se arrastando devagarinho e só piora com o tempo? Essa é a diferença fundamental, por exemplo, entre o delírio e a demência. Ok, com esse contexto em mente, agora sim, vamos mergulhar de cabeça no delírio e entender direitinho como ele se apresenta na prática. Tá, mas na vida real, como é que o delírio se parece? O nome em si pode até confundir um pouco, né? Quais são aqueles sinais de alerta que um médico ou até mesmo um familiar precisa ficar de olho? Olha, basicamente a gente pode resumir em 4 pontos-chave. O primeiro, e talvez o mais fundamental de todos, é uma perturbação na atenção e no nível de consciência da pessoa. Ela simplesmente não consegue focar, sustentar o foco ou mudar de assunto de forma coerente. Isso tudo aparece de repente, em horas ou poucos dias, não é algo que vem de meses. Outro ponto crucial, flutua. A pessoa melhora, piora, tudo no mesmo dia. E por fim, claro, vem a confusão cognitiva geral, com problemas de memória, desorientação, até na percepção da realidade. E esse exemplo é perfeito para ilustrar uma das palavras-chave do delírio, a flutuação. A pessoa pode estar ótima de manhã, conversando normalmente, e no fim da tarde parecer outra pessoa completamente aérea, confusa. Essa mudança pode ser muito rápida, questão de horas mesmo. E olha que interessante esses dados. Não é que esses sintomas aparecem de vez em quando. Eles são a regra. O teste de atenção, a desorientação, a alteração de consciência, a bagunça no sono. Os números são altíssimos em praticamente todos os pacientes. Isso só mostra como esses são os pilares para se pensar em delírio. Agora, um ponto super importante e que pega muita gente de surpresa: nem todo delírio é igual. Na verdade, ele pode se manifestar de formas que são praticamente o oposto uma da outra. Sabe aquela imagem clássica do paciente agitado, inquieto? Esse é o delírio hiperativo. Ele existe, claro, e é o que a gente mais vê em filmes. Mas olha só, o tipo mais comum na vida real é o misto, que alterna entre agitação e calmaria. É uma verdadeira montanha-russa. E aqui tem um alerta importantíssimo. O tipo hipoativo, aquele em que o paciente fica mais quieto, sonolento, apático, esse é o mais perigoso. Por quê? Porque ele é silencioso, passa batido, pode ser confundido com depressão ou só cansaço. E o pior, as pesquisas mostram que o prognóstico dele costuma ser mais grave. Certo, a gente já viu como o delírio se parece, mas a grande pergunta é: por quê? O que afinal causa essa reviravolta tão súbita e intensa no estado mental de alguém? A resposta quase nunca é uma coisa só. A melhor forma de pensar é como se fosse uma receita. Existem os fatores que deixam a pessoa mais vulnerável, o terreno fértil, digamos assim. Coisas como idade avançada ou uma demência já existente. E aí vem um gatilho, um evento agudo que acende o pavio. E esses gatilhos, esses pavios, podem ser muitas coisas. A lista é bem grande, mas olha só alguns dos campeões. Uma infecção que parece boba, tipo uma infecção urinária, desidratação, uma cirurgia ou até mesmo um remédio novo que a pessoa começou a tomar. E aqui vem, talvez, a mensagem mais importante de todas sobre delírio. O delírio é uma emergência médica, sim, mas ele é, na maioria das vezes, reversível. Se a causa por trás dele foi encontrada e tratada rapidinho, a pessoa pode voltar ao normal. Isso é completamente diferente de outras condições, e é por isso que é tão crucial reconhecê-lo a tempo. Ok, então, para a gente fechar esse entendimento e não deixar nenhuma dúvida, é fundamental saber diferenciar.
tão importante quanto saber o que é delírio é saber o que ele não é. Porque, olha, a confusão com outras condições é bem comum. Uma analogia com o computador ajuda a clarear as coisas. Pensa no delírio como uma pane no software, um bug no sistema. É algo agudo, temporário, que se você consertar o programa, tudo volta a funcionar. Já a demência seria mais como um problema no hardware, um desgaste das peças. É algo progressivo, crônico e que, infelizmente, não dá para consertar. Essa tabela aqui deixa as diferenças bem claras, preto no branco. Olha só, o início do delírio é rápido, em horas ou dias. O da demência é lento, em meses ou anos. O curso do delírio flutua, sobe e desce. O da demência é uma piora contínua. E a reversibilidade? No delírio, geralmente sim. Na demência, geralmente não. A atenção também é um ponto-chave. No delírio, é a primeira coisa a ser afetada. Na demência, isso acontece mais para frente. Mas se fosse para escolher um único sinal para diferenciar o delírio de demência, depressão ou esquizofrenia, seria este aqui, o nível de consciência. No delírio, ele está quase sempre alterado, rebaixado, e fica variando ao longo do dia. Nas outras condições, a pessoa está alerta, o nível de consciência está normal. Então, para amarrar tudo, quando a gente fala de delírio, a gente está falando de uma crise aguda, súbita, que bagunça a atenção e a consciência e que flutua. Não é de jeito nenhum aquele declínio lento e gradual.